Romanos capítulo 13. Palavra santa, palavra poderosa, palavra que é o nosso norte. Você quer um GPS? Abre a palavra. Você nunca vai ficar desorientado. Ele deixou tudo escrito. Tudo o que nós viveríamos, ele deixou escrito. Ele deixou, como a gente estava falando no podcast, eu conheço tudo porque eu li a última página da Bíblia. E você, se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai entender tudo o que está acontecendo na sua vida, na nação, no mundo. E em Romanos capítulo 13, ele deixou esse recado, é para nós, é para nós. E está escrito no versículo 11, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Pode parar aí. Pronto, o primeiro desafio que Deus está te dando é: você conhece o tempo que você está vivendo? Ele disse: o que eu vou dizer é para quem conhece o tempo. Ah, você vai dizer assim: ah, mas essa era para as pessoas, porque Paulo estava escrevendo para aquela geração. Não, Paulo estava, com certeza, ele estava escrevendo aos romanos. Ele estava escrevendo àquela geração. Mas ele também estava escrevendo um recado para nós. Aqueles homens e mulheres, por isso que aquela música do Marcos Salles foi realmente debaixo de muita unção, né, Deco? Porque é muito atual. É o que nós estamos vivendo. A igreja perseguida, mas ela não vai ser detida. É essa geração aqui que viveu um momento de escuridão, de perseguição, de dificuldade. E eu digo, e eram falta de unção? Não, eles viveram o grande avivamento. Falta de palavra? Meu Deus, eles tinham Paulo, eles tinham os apóstolos. Então não era falta de palavra, não era falta de oração, não era falta de avivamento, era o momento que a igreja precisava enfrentar. Então vamos amadurecer? A igreja precisa enfrentar um momento difícil e nós vamos prevalecer em nome de Jesus. Você crê nisso? Então ele está falando: você conhece o tempo que você está vivendo? Ou você está querendo viver o tempo que você quer viver? Não, você tem que viver. Eu garanto para você que Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não, na cabeça deles, eles não queriam viver a fornalha. Mas eles viveram com graça, com coragem, com cabeça erguida. Não é confusos: ó Deus, ó graça, ó dor. Como assim? Eu oro, eu jejuo e veio a fornalha. Não, eles falaram: não, se Deus quer me livrar, Ele vai me livrar, eu vou entrar, eu vou sair. E eles entraram e não entraram sozinhos. Nós entramos num momento esquisito. E eu digo que nós não entramos sozinhos. O quarto homem está conosco, de mão dada assim, ó. Quanto mais difícil for o momento, mais a presença de Deus, Ele desce e anda de mãos dadas com a gente. Levanta a mão e fala: Senhor, eu estou precisando andar de mãos dadas. Olha, se você precisa andar de mãos dadas amanhã, na segunda-feira, então fala: Senhor, eu preciso andar de mãos dadas na segunda, na terça, porque nós estamos vivendo uma fornalha, mas na fornalha você não vai ser destruído. E aqui ele diz, primeira coisa, então, eu estou falando para quem conhece o tempo que está vivendo, porque já é hora. O que é hora? Fala bem alto. É hora de quê? De dormir? É hora de desanimar? É hora de sentar e chorar? Não, é hora de despertar. Eu digo para você que quando vem o sono, é uma grande tragédia quando você está dormindo na hora que você não pode dormir. Se você dormir na hora que você está dirigindo, grande acidente. Se você dormir na sala de aula, vai acontecer o que aconteceu com o Tiago, meu filho. Quando ele tinha... Hoje ele já passou dos 30, faz tempo. Mas quando ele tinha 17 anos, eu fui chamada no colégio e disse assim... E o professor me chamou, o diretor e o professor, imagina, né? E aí o professor e o diretor falaram assim: olha, o seu filho, você precisa dar um jeito. Mais ou menos isso que eles falaram. Porque ele estava dormindo na aula, eu não lembro que aula que era, de física, de química, alguma aula aí. E ele falou assim, ele estava dormindo e eu falei para ele: para você ficar mais cômodo, é melhor você dormir aqui, você deitar aqui no corredor, no chão. E ele deitou. Então, isso é inadequado, certo? Não é hora de dormir na sala de aula, não é hora de dormir. É claro que recebeu a punição que deveria, a mãe foi lá, a mãe passa vergonha e etc e tal. Mas o que eu quero te dizer é que o sono, ele é prejudicial quando você dorme na hora errada. Quando você dorme na hora certa, é o descanso. Mas quando você dorme na hora errada, é grande tragédia. Se você é um vigia, se você dormir, você vai perder o emprego,
vai vir o assaltante. E assim eu poderia, se você é um soldado, você vai para a prisão se você estiver dormindo na hora errada. E se você é um discípulo e dorme na hora errada, o inimigo avança e você não percebe, como foi ali no Getsemane. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eles estariam perdidos. Se você, este é um momento de extrema vigilância, e por isso, se você dormir, o inimigo vai semear joio, e vai na tua mente, nas tuas emoções, e você vai colher joio e não o trigo. Então o Senhor, Ele está falando, não pode dormir na hora errada. Mas por que vem a sonolência? Porque a sonolência vem pelo cansaço, vem pela pressão. Eu estava falando agora antes de subir, eu lembrei de algo assim que eu me assustei comigo mesmo. Eu tenho assim, de setembro para cá, o meu ritmo está alucinante. E eu tenho estado bem cansada. Deus renova a força, mas o físico é outra história. Eu tenho estado bem cansada. E eu estava numa conferência de mulheres. Gente, não é porque estava chato, não é nada, absolutamente nada. O louvor estava ungido, estava tudo ungido. Eu levei um susto. Sabe aquele susto que você dá aquele pulo? Eu dei uma cochilada feia. Eu falei, Senhor, isso nunca aconteceu comigo, que vergonha. Já pensou se a câmera vai justo na hora? Eu levei um susto assim, eu falei, meu Deus, meu Deus. Aí eu logo pedi água, eu falei assim, meu coração chegou a disparar. Falei, nunca aconteceu isso na minha vida. Isso é um sinal de que eu estou indo além daquilo que o meu corpo aguenta. E eu estou precisando de um tempo de descanso. Mas isso é o físico, mas eu estou falando espiritualmente. O sono vem espiritualmente quando você está debaixo de pressão, e a pressão cansa, o problema cansa, e o cansaço traz uma sonolência, porque a tristeza, ela vai te embalando, é que nem uma cadeira de balanço. A tristeza, ela vai te embalando, te embalando. Quando você vê, você perdeu o teu momento de oração, porque a tristeza te dominou. Quando você vê, sabe, a letargia te dominou e você perdeu o seu momento com Deus. Por isso o Senhor, Ele diz aqui em Romanos capítulo 13, versículo 11, Ele diz, desperta, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Você crê nisso? Sabe, o Senhor está falando grande pressão, grande livramento, grandes problemas, grandes milagres de Deus, é proporcional. Aliás, a proporção não é desigual. Para um grande problema, Deus vem com um milagre espetacular. O povo estava no limite lá no Egito, não aguentava mais de 400 anos, mais de 400 anos de pressão, de escravidão. Depois foram as 10 pragas, que para eles foi cansativo, cada dia era um problema maior, eles não sabiam quando ia ter fim aquilo. E Deus ainda libera uma palavra, olha, meia-noite, vocês precisam ficar acordados. Gente, meia-noite é hora de ir para a cama, né? Só aqueles que são noturnos, mas geralmente, para uma pessoa normal, meia-noite é hora de ir para a cama. E Deus deu uma palavra contrária, Ele falou, não, olha, meia-noite vocês vão ficar em pé, vão ficar acordados, ou senão vocês vão perder a salvação. E eu digo, este é o momento mais escuro da humanidade, e esse é o tempo de você ficar em pé, acordado, para ver a salvação que Deus está liberando para a sua vida. É grande salvação. Você crê nisso? Você tem que acreditar, é grande salvação. Quem está vivendo grande problema? Levanta a mão. Grande problema, grande livramento. Grande problema, grande salvação de Deus. E Ele diz aqui, está perto. Versículo 12, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos da arma da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, nem impudices, dissoluções, não em contendas, nem em ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante aos desejos da carne. Então eu digo para você, é uma hora diferente. Eu achei que nunca iria chegar a este momento, quer dizer, eu sabia que chegaria, mas não sabia que ia chegar com tanta intensidade, e que a igreja pegou a igreja meio que despreparada. A igreja estava esperando algo e aconteceu outra coisa. Mas eu digo que assim como disse, eu venho repetindo essa palavra. Para todo mundo que se encontra comigo, eu digo, olha,
Eu repito, a igreja primitiva é o nosso termômetro. Porque Deus disse que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. A primeira casa viveu grande avivamento. A primeira casa viveu grande perseguição. A primeira casa viveu grande unção. Então a segunda casa viverá maior unção, maior avivamento, mas também maior perseguição. Aí você não falou aleluia nem glória a Deus. Mas eu digo para você que faz parte para que todos vejam a glória de Deus. A glória não vai ser de fulano, nem de ciclano, a glória não vai ser de alguém famoso, a glória é Deus em nós, a glória é Deus nos anônimos, a glória é Deus livrando a sua igreja como um todo, e todos verão que aqueles que oram viverão um grande livramento. Eu não consigo destacar quem que foi ali, a pessoa mais importante. Você vai falar é Moisés, é Arão. Não, eu digo que foi o povo todo, porque o povo todo obedeceu, o povo todo foi para a terra de Gósen, o povo todo colocou sangue no umbral da casa, foi uma obediência coletiva. Eu amo o Salmo 91, porque o Salmo 91 foi dado a Moisés naquele momento. Foi um povo que teve cântico profético na hora certa. A adoração aqui, não sei se você percebeu, a unção da adoração, no momento da adoração. É este nível de adoração que traz o céu para a terra. E é isso que Deus vai fazer. Enquanto nós estivermos adorando, presta atenção no que eu vou falar. Deus vai curar, Deus vai libertar. Enquanto não separa assim. Deus não é liturgia. Não é com Deus. A gente coloca só para a gente estabelecer uma ordem no culto. Mas Deus, Ele vai agir na abertura do culto. Ele vai agir no momento do louvor. Você não espere Deus agir só quando acaba a palavra. Deus vai agir enquanto a palavra estiver sendo liberada. Da mesma forma que Ele está agindo agora para aquele que quiser. Deus é Deus presente em todo o tempo do culto. O culto é Ele, o culto é para Ele, e Ele desce, porque o trono de Deus, Ele desce, Ele habita no meio dos louvores. Você dá glória a Deus. Por isso que uma igreja parada e morta, Deus fala assim, não, nessa eu não vou perder meu tempo não. Mas uma igreja que adora, diz amém, que diz glória a Deus, que está viva, que recebe, essa Ele vem. Porque é muito sem graça, eles não estão me esperando. Agora, quando você está ali conectado com Deus, você está conversando com Ele. Você não está falando glória a Deus para mim. Você está falando para Ele. Às vezes eu me desespero. Eu falo, Deus, onde é que eu errei a mão? É porque a gente ensina sobre avivamento. E às vezes eu vejo uma igreja morta. Uma igreja silenciosa. Uma igreja quase que tradicional. Nenhum problema com a igreja tradicional. Mas nós não somos. Nós somos uma igreja avivada. Avivada. Você tem liberdade para adorar a Deus, para levantar a mão, para dar glória a Deus. Por isso, dá glória a Deus agora. Fala, glória a Deus nas maiores alturas. Tu és santo. Parou de adorar? Tu és santo. Tu és poderoso. Tu és grandioso. Senhor, aceita todo o louvor da tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele é o Deus santo. Então, eu queria que você abrisse agora Atos capítulo 20 para você ver quando você não está avivado, o que acontece. Atos capítulo 20, pleno avivamento. Olha, o preletor não era a pastora Naira, era Paulo. Você já pensou se eu anunciasse assim, nas redes sociais? Paulo estará pregando na Unidade em Cristo, Ilha do Governador, no culto do dia 20 de novembro, às 18 horas. Como é que estaria a igreja? Aí você já está dando glória, né? Mas sabe qual é o problema? A gente se acostuma com as pessoas. E aquelas pessoas se acostumaram com Paulo. Se falasse assim, é Paulo pregando, eu ia estar aqui na fila de gargarejo, babando, de boca aberta, recebendo cada vírgula do que ele estava falando. Mas teve um garoto que ele amava Paulo. Ele gostava de Paulo, senão ele não estaria lá. Ele não estaria altas horas da noite. Paulo, ele não tinha hora para acabar o culto. Eu sei que você fica olhando para o relógio. Com Paulo não ia adiantar você ficar olhando para o relógio. O homem começava a falar, era linha reta. Ele ia até o fim, até onde Deus... Sabe, quem ensina
tem uma vontade de ensinar, eu preciso me controlar. Você quer saber por que eu trago o celular para cá? Você não é curioso, não? Porque eu olho aqui para eu me controlar com o horário. Aí você fala assim, por que você não olha lá em cima? Porque, você sabe, é coisa de professor. Porque eu sei que se eu olhar, você vai olhar junto comigo. Você vai olhar para o que eu estou olhando. Tua mente foi embora. Enquanto que se eu fizer isso aqui, ó, aí eu já sei que eu não posso extrapolar o tempo. Porque eu sei que é assim. Porque a tua mente é uma mente acelerada. E não adianta eu falar muito, porque aí a mente já foi embora. Paulo falava com pessoas que não tinham uma mente tão acelerada assim. E como todo professor, eu sou professora. Então, quando eu vejo um assunto, eu quero falar tudo, eu quero ensinar tudo. Então, eu tenho que segurar a minha ansiedade, pegar o foco, linha reta, em um pequeno aspecto e deixar tudo de fora, porque pregação não é aula, não é sala de aula. Mas Paulo não. Paulo deu a oportunidade, ele falava. Então teve um culto, último culto, porque ele ia viajar. Lá, e ele, naquele culto, ele queria falar tanta coisa, que ele começou, não diz a hora que ele começou, mas diz que era meia-noite e ele não tinha acabado. E tinha um rapaz, e eu sei que você já conhece o nome dele, mas eu quero que você leia em Atos, capítulo 20, versículo 7. E está escrito, no primeiro dia da semana, um domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que significa próspero, feliz, Eutico, estava sentado numa janela e adormecendo. Olha, como é que ele dormiu? Ele dormiu leve, cochilou? Não. Adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Lucas, que está escrevendo, ele tentou aliviar de Eutico, né? Porque ele está explicando, gente, olha, ele caiu no sono profundo, mas o negócio é que Paulo não parou de falar. Era prolongado. Se Lucas está falando que foi prolongado, é porque Paulo já estava na terceira hora, na quarta hora ele ensinando. E está escrito que esse jovem Eutico, ele que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono. Fala comigo, vencido pelo sono. Caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. E quem está falando isso é o médico Lucas. E Lucas sabia do que ele estava falando. Com certeza, quando alguém falou, um caiu, Eutico caiu da janela. É lógico que Lucas, o médico vai ser o primeiro. Ele, com certeza, saiu correndo, ele pegou o pulso, foi embora. E Eutico morreu. Ali ele quebrou ossos, ali devia estar com hemorragia interna. Tanta coisa que aconteceu, tantos danos. Mas os danos aconteceram no lugar certo. Ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas ele estava na hora certa. Mas o que aconteceu? Ele estava sentado no lugar errado. Então eu vou melhorar o que eu queria dizer para você. Ele estava no lugar certo, no entanto, na posição errada. Ele estava ouvindo Paulo, ele estava na igreja. E às vezes você vem para cá, e a tua mente flutuante, a tua mente ligeira, ela vai para outro lugar. Você está aqui, mas você está no celular. Você está aqui, mas você está pensando no dia de amanhã. Você está aqui, você está pensando que o culto acaba cedo e o que você vai fazer depois. Para onde que você vai comer, porque o estômago já está roncando. E eu digo para você, você pode estar no lugar certo e você ter grandes quedas. Não é o fato de você estar aqui na igreja que vai evitar que você tenha grandes quedas. A única coisa que faz com que você não tenha grandes quedas é você estar acordado. Se você estiver acordado, você sabe que todo dia é dia de orar. Se você estiver acordado, você sabe que todo dia é dia. Você pode ser o seu último dia. Você já parou para pensar que você está fazendo 1000 planos e hoje pode ser o teu último dia? Pode ser a tua última hora? E quando você chegar, suponhamos que você morresse agora. E aí Deus falaria para você, o que você fez nestes teus
últimos 3 dias de vida. Eu sabia que era os teus últimos 3 dias de vida. E o que você fez? Eu dormi, eu comi, eu fiz muita coisa. E você orou? Não, eu não orei. Você adorou? Não, eu não adorei. Você leu a palavra? Não, eu não li a palavra. Então, você morreu antes da hora. Sabe quantas pessoas, eu estou falando agora não de morte física. Eu estou falando quantas pessoas morrem antes da hora. Quantos ministérios morrem antes de nascer. Quantos milagres morrem antes de acontecer. Quantas coisas deixam de acontecer na sua vida porque você está distraído. Esse garoto era impossível ele estar na janela e ficar concentrado em Paulo. A voz de Paulo foi ficando longe, longe, longe. Ele estava olhando na janela. Ele estava distraído. Então o diabo, ele vai te distrair com problemas. Ele vai te distrair com ofensas. Ele vai te distrair com críticas. Críticas que você recebe e críticas que você tem a outras pessoas. Ele vai te distrair. E você nessa distração, tudo isso é tempo ocupado com a coisa errada. Quando eu olho para um Daniel, eu vejo que esse homem, ele tinha uma vida normal, ele tinha falha como a gente, mas ele era um homem totalmente concentrado. Todo mundo queria interromper a vida de oração desse homem. Teve até decreto para que ele desistisse de orar, mas ele tinha um foco, ele ia reto. Eu vou orar porque eu estou vivendo um momento diferente. Eu sou a geração que vai sair da Babilônia. E não é, ele ficou porque Deus tinha um plano, mas ele tinha que orar por aqueles que iam sair da Babilônia. E eu digo para você, você está vivendo um momento diferente, uma hora diferente, uma hora mundial diferente. Não tem, olha, eu disse isso em algumas pregações, não tem para onde fugir. Vai para a Europa, está com problema. Vai para os Estados Unidos, está com inflação e está com problema. Lembra que eu disse no último culto? Aí hoje saiu na Jovem Pan exatamente o mesmo título. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Para onde você for tem problema. Então este é um momento atípico. Então pensa diferente. Para onde você for tem milagre. Porque momentos difíceis são os momentos que Deus mais se manifesta. Aonde que Deus se manifestou? Todos os dias. Não era um dia sim, um dia não. Todos os dias Deus se manifestava. No deserto. Todos os dias tinha milagre do maná. Todos os dias tinha milagre. A unção tinha que se renovar na roupa. Todos os dias Deus mandava unção para aquela roupa. Aquele tecido não estragava. Também Deus mandava unção sobre o corpo daquelas pessoas para não ter insolação. Ou mandava sobre os pés não inchavam. O Deus que cuida de pé para não inchar é o Deus que cuida dos detalhes da tua vida. No deserto tinha milagres todos os dias. Se você está vivendo um deserto, milagre todos os dias de Deus. Lembra que eu disse? Mãos dadas. Este é o momento de andar com mãos dadas. Senhor, eu estou precisando do pão. Nunca a oração foi tão real. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, nós precisamos da porção. O pão é a porção. Ele disse, sabe o que Jesus disse? Você pensa que é a provisão diária. Olha, pensa maior. Jesus disse que o pão, ele falou para aquela mulher Ciro-fenícia, ela estava precisando de quê? Ela estava precisando de pão? Ela estava precisando de provisão? Não, se você não conhece a história dela, ela tinha uma filha que sofria horrivelmente. Aquela menina estava endemoniada. E se a mãe viu que ela ia morrer, mais dia menos dia aquela menina ia morrer, porque os demônios eram violentos e atacavam de forma violenta aquela menina. E ela foi pedir um milagre para Jesus. E Jesus que veio, ele disse assim, olha, o pão pertence aos filhos. Quem aqui é filho de Deus? Jesus disse que o pão, o milagre, pertence a você. Aí ele te ensinou a orar como? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, o milagre que eu preciso para o dia de hoje, Senhor, libera em nome de Jesus. É assim que ele está te ensinando a orar. Mas Eutico, eu garanto que Eutico, ele precisava de muitas coisas. Eutico era uma pessoa que vivia num momento difícil. Ele tinha se convertido num lugar difícil, na Turquia. Eu garanto que ele precisava de milagres. E ele sabia que Paulo era o homem de milagres. Paulo, o suor de Paulo era milagre na certa. Os enfermos eram curados. Quando Paulo passava, os demônios saíam. Ele era o homem do milagre.
Ele era o homem que alimentava a palavra, ensinava a palavra, mas ele era o homem do milagre. E Eutico se deu ao luxo de dormir. Mas por que ele dormiu? Ninguém dorme de repente. Ele dormiu porque ele sentou no lugar errado. Ele dormiu porque ele ficou olhando para o lugar errado. Ele dormiu porque ele não prestou atenção na voz profética. Você acha que Paulo estava ensinando o quê? Paulo estava ensinando tudo o que eles precisavam aprender sobre guerra espiritual, sobre oração, sobre tudo. E este menino perdeu a voz profética. E eu digo para você que a distração ela traz sonolência sobre a sua vida. Você não pode ficar distraído com os problemas. Você não pode deixar esse sono maligno. Tá bom, ele caiu do 3º andar, grande estrago, grande tragédia e grande interrupção. O culto acabou. Paulo não, tranquilamente, gente. Paulo, a tranquilidade de Paulo, o controle de Paulo é incrível. É só de quem tem realmente o norte no coração. Ele tinha uma bússola que era a palavra de Deus viva. E ele sabia, Deus falou no coração dele. Olha, o plano do diabo era matar a vida de Eutico, interromper o culto, ser um escândalo na cidade toda. Você tem que pensar maior. O plano das trevas não é só roubar a tua vida, é paralisar o evangelho. O plano das trevas é te enfraquecer, não é só para você perder a tua vida com Deus, mas é que as pessoas que estão ao teu redor olhando para você digam, esse Deus fraco aí eu não quero. Eles estão reclamando, eles estão murmurando, eu estou vendo uma reclamação e uma murmuração, uma confusão geral. E eu digo para você, você tem que se levantar e dizer, eu bem sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele está em pé no meio do Brasil. Eu sei que Ele é o leão da tribo de Judá. Nada me confunde, nada me dá medo. Eu sei que o que eu tiver que enfrentar, eu não enfrento sozinho. Eu enfrento com Ele, revestido de poder e de glória. Para de ficar reclamando, para de ficar confuso. E aqui, então, ele queria interromper o culto. Escândalo, ali naquela parte da Turquia. O culto de Paulo terminou, a manchete do dia. O culto de Paulo terminou em morte, em desastre, em tragédia. Paulo é culpado, porque ele fez num lugar não adequado, porque não prezou pela segurança. Esse é o escândalo. Mas Deus ele frustra o plano das trevas. Quando um tiver avivado, tudo muda. Não precisou de muita gente não. Nem Lucas estava avivado o suficiente para o que vai acontecer. Se Lucas tivesse avivado, ele diria, eu constatei que estava morto, mas eu sabia que o Senhor o ressuscitaria. Não, ele já deu como perdido, ele já deu como causa perdida, Lucas. Lucas, você vê que o melancólico Lucas, ele tinha os seus momentos de desespero. No temporal, todos nós desesperamos por nossa vida. Ele estava aprendendo com Paulo. Ele estava aprendendo a ter fé inabalável. Põe a mão no teu coração. Fé inabalável. É esse nível de fé que Deus está dando para você. Fé inabalável. Você não vai ficar igual Lucas. Você vai ter fé de Paulo. Você vai saber que Deus, se teve uma interrupção na tua vida, Deus reverte em nome de Jesus. E não interessa o que aconteceu, pode ser transformado num grande milagre. E ali, Lucas desceu e falou, morto. Paulo desceu. Aí olha só o que Paulo faz. Está escrito aqui, no versículo 10. Descendo, porém, fala comigo, porém, eu amo os porém. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse, não vos perturbeis, a vida está nele. Mas não era um médico que falou que não estava mais. Mas Paulo falou, não vos perturbeis, que a vida nele está. E subindo de novo, inabalável, subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda falou como? Gente, falou pouquinho, né? Falou largamente até o romper do dia. Este é Paulo. Esta é uma igreja avivada. E a igreja lá bebendo. Agora, eu faço uma pergunta. E Eutico ficou lá deitado.
Eutico, na hora que veio o espírito de vida sobre ele, Eutico, ele levantou de um salto. Eutico agarrou, para mim, agora é minha imaginação, tá? Para mim, Eutico deixou até Lucas para trás. Ele saiu numa disparada, ele ficou sentado de gargarejo, agora sim, ele ficou sentado de gargarejo ali, ouvindo Paulo, não mais na janela, mas com o coração avivado, bebendo cada palavra. E por onde quer que Eutico passasse, na cidade dele, todo mundo diria: ele morreu, mas reviveu. Ele morreu, mas reviveu. Ele morreu, mas reviveu. Ao invés de ir para o cemitério, ele se tornou referência de milagre de Deus. O diabo quer fazer da igreja um cemitério, mas no lugar do cemitério, que haja nesta noite muitos Eúticos. O diabo já tinha colocado um rótulo: morreu, mas o Senhor rasga esse rótulo e ele te abraça. Hoje não é Paulo, Paulo desceu, Paulo abraçou e Paulo liberou uma palavra. E eu digo que o Senhor desce, o Senhor te abraça, o Senhor aquece o teu coração, o Senhor conserta o que está quebrado na tua vida. Os ossos de Eutico tinham que terceiro andar. É claro que o braço estava quebrado, a perna estava quebrada, talvez o quadril quebrado. No abraço de Paulo, tudo voltou à ordem. E eu digo que no abraço de Deus, Ele vai colocar tudo em ordem. Tudo que está quebrado na tua vida, o teu ministério, a tua família, a tua vida com Deus que está quebrada, Ele te abraça. E quando Ele te abraça, Ele libera uma palavra: está vivo? Aí todo mundo: não está vivo. Está vivo, eu estou sentindo. O coração está batendo. Porque nós vamos viver, ano de 2023, nós vamos viver grande avivamento. A palavra para esse ano foi renovo. Deus precisava fazer muita coisa nova na tua vida. Mas agora Ele quer você em pé, avivado, para enfrentar o que tiver que enfrentar em nome de Jesus. Então eu vejo que o plano das trevas foi totalmente frustrado naquela cidade, na igreja, na vida de Paulo, que era para escandalizar o ministério de Paulo, e na vida de Eutico. Agora eu quero que você abra Ezequiel 37 comigo. E eu queria chamar aqui, enquanto eu quero os levitas aqui. Eu digo que o culto de hoje é totalmente diferente. Ezequiel, você sabe que os últimos acontecimentos, para mim, tem sido muito bom. Sabe por quê? Porque tem despertado a minha veia de guerra. Porque eu sei o que nós estamos vivendo. E eu digo para você, é algo grande. Você recebe? É algo grande. Não é pouca chuva, é muita chuva. Não é pouco barulho, é muito barulho. É um barulho santo de Deus sobre a sua vida. E é claro que você sabe que Ezequiel 37, falando de morte, é o vale dos ossos secos. Eu só quero te mostrar 3 coisas que Deus fez nesse vale dos ossos secos. E eu gostaria que você ficasse em pé para você ouvir essas 3 coisas. O Senhor, quem olhasse para esse cemitério, é como quem olhasse para a vida de Eutico, daqui não sai mais nada. Mas aonde o diabo vê cemitério, Deus vê exército. Aonde o diabo vê cemitério, Deus vê ministérios avivados. Aonde o diabo diz: agora acabou, Deus vê famílias restauradas. Eu vi esse sinal de Deus entre nós no encontro. No encontro, eu nunca vi tanto pedido de casamento. Famílias restauradas, é este o momento que nós estamos vivendo. Filhos que voltam para casa. Filhos que voltam para a igreja. Esse é o momento que nós vamos viver. Pessoas se convertendo debaixo de um grande avivamento. Mas quem olhasse aqui, o profeta, ele viu, era um momento de grande destruição. E Deus falou no versículo 5, ele disse o seguinte, ele disse: assim diz o Senhor a esses ossos: eis que eu farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei
segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, e cada osso ao seu osso. Primeiro processo, o mesmo processo de Eutico. Ali Paulo abraçou, o osso que estava fora do lugar voltou para o lugar. Houve conserto, houve restauração. Esse primeiro momento de Deus agora na tua vida, Ele está colocando tudo aquilo que estava espalhado na tua vida, Ele está colocando em ordem. Agora Ele está colocando em ordem. Ouça, pode deixar a sua Bíblia aí na cadeira. Levanta a tua mão. Você aqui agora quer que Deus comece a colocar em ordem aquilo que está espalhado. Que Deus comece a consertar aquilo que está quebrado. Este primeiro momento, esse primeiro mover de Deus sobre você é conserto. Este primeiro momento de Deus sobre a sua vida é ajuste. Esse primeiro momento de Deus na sua vida é restauração. Restauração na sua mente. Restauração nas suas emoções. Restauração aonde houve grande destruição. E aonde tudo está espalhado. E isso que Deus diz agora: do mesmo jeito que eu fiz um barulho santo e ossos começaram a se juntar, cada um no seu lugar, o Senhor dá uma palavra agora. Tudo aquilo que está destruído, tudo aquilo que está espalhado, começa a entrar em ordem agora na tua vida. Entra em ordem a tua família. Entra em ordem agora as tuas finanças, em nome de Jesus. Entra em ordem agora o teu ministério, o teu chamado, as tuas emoções. Oh, barulho santo neste lugar, osso contra osso. Agora em nome de Jesus, ajuste, coloque em ordem, em nome de Jesus. Segundo momento, o profeta profetizou, e de repente aquilo que já tinha sido consumido, a carne não existia mais, tendão não existia mais, a pele já tinha sido tudo consumido. Aquilo que já não existe mais na sua vida, Deus recria. Deus é um Deus que recria. Esse é o segundo mover de Deus sobre a sua vida. Se você perdeu algo que aparentemente é irreversível, levanta as tuas duas mãos. Aqueles ossos viveram o que a palavra disse. A carne que já tinha sido consumida foi restaurada. A pele que já tinha sido consumida foi restaurada. O tendão que já tinha sido consumido foi restaurado. Tu és o Deus criador, o Deus que recria. Oh Senhor, tudo aquilo que já foi consumido na vida das pessoas que estão de mãos levantadas, recria agora, Senhor, em nome de Jesus. Traz à existência aquilo que foi destruído. Ah Senhor, nós viveremos grandes milagres, grandes milagres. O chamado que já tinha sido consumido na tua vida, vem agora em nome de Jesus. A alegria que já tinha sido consumida, volta agora sobre a sua vida. A esperança que já tinha sido consumida, volta agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas há o terceiro mover. O terceiro mover. De repente, ali eles estavam todos deitados, aqueles soldados. Já tinham sido osso, estava no lugar. Tendão, pele, carne, estava tudo bonitinho. Mas faltava o principal. Eles precisavam ficar em pé. Eles estavam deitados. E eu digo que sem o Espírito Santo de Deus, no momento que nós estamos vivendo, você vai ficar deitado. Mas Deus falou: é meu exército, mas precisa ficar em pé. Exército meu, fica em pé. Por isso agora, na autoridade do nome de Jesus, se você precisa ficar em pé, se você precisa da ajuda, recebe agora o Espírito Santo de Deus sobre o teu coração. Aviva, sopra, Espírito Santo de Deus. Vem e levanta o teu exército. Levanta o desanimado, levanta o entristecido, levanta o enfraquecido. Eu clamo em nome de Jesus. Restaura, Senhor. É o teu exército que marcha em nome de Jesus. Você pode marchar onde você está. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Quando Paulo, ele abraçou Eutico, ele disse: não se perturbe. E eu digo que você vai passar uma semana diferente.
Essa semana é uma semana, eu não estou falando sem problema, porque problema faz parte da vida, mas eu estou falando que é uma semana sem perturbação, sem você deixar a perturbação tomar conta do teu coração. Adora a Deus. Senhor, aqui é uma geração de Eúticos levantados para, Senhor, ser testemunho do teu grande poder. Nós não vamos recuar, nós não vamos ficar enfraquecidos, nós vamos viver a tua glória dia após dia, em nome de Jesus. Eu quero dar uma palavra, eu quero convidar a igreja a estender a mão sobre esses jovens. Eu quero dar uma palavra para vocês. Eutico era jovem, e Eutico, o objetivo do diabo era jogar o jovem para fora da igreja, era matar aquele jovem, era destruir aquele jovem. Existe um mover sobre esses dias para matar os jovens, mente, coração, sua vida espiritual. Mas eu libero uma palavra sobre vocês. Põe a mão sobre a mente, vocês jovens, a mente de vocês. Eu levo cativo a Jesus Cristo. Vocês aqui estão representando todos os jovens da igreja. E eu digo que nenhum vai morrer. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que Ele não vai empurrar nenhum de vocês para fora da igreja. Ele não vai matar essa geração de jovens, nem de novos jovens da igreja, em nome de Jesus. Todos vocês vão ficar como Eutico do lado de dentro da igreja. Vocês vão ser o avivamento para que muitos venham para cá. Não só para outros jovens virem, mas vocês vão trazer as suas famílias, em nome de Jesus, porque essa é a unção dessa igreja. Foi assim que ela começou, e essa unção não foi retirada dessa igreja. São crianças trazendo família, são jovens trazendo famílias, em nome de Jesus. Põe a mão agora no coração e diz junto comigo, você que está aqui à frente, diz: eu não vou morrer, eu não vou cair da janela, eu vou ficar avivado na presença de Deus. Guarda, Senhor, guarda os jovens, guarda os novos jovens. E eu declaro que não haverá mais morte, não haverá divisão, não haverá, Senhor, perda, mas avivamento, em nome de Jesus, em nome de Jesus.